Oi, gente da minha turma 10. Vocês são a turma 10. Minha turminha 19FC10. Bem-vindos a mais um conteúdo. Hoje nós vamos trabalhar várias coisas bacanas. Tivemos um encontro ao vivo que foi top. Quem não foi, perdeu, viu? Quem participou, amou. Foi ótimo. A gente interagiu e a gente fez a introdução do nosso módulo de atendente de farmácia, gente. Então, a gente começou a trabalhar, falamos sobre a história da farmácia, conversamos um pouquinho sobre alguns conceitos de medicamentos, as finalidades, e a gente vai continuar nosso trabalho agora, certo? Então, convido vocês aí, vai pegar teu material, tá bom? Qual é o material, professora? Livro de atendente de farmácia. Você vai abrir lá no seu capítulo 2, tá bom? Capítulo 2 e capítulo 3 nós vamos trabalhar hoje. Lembra que o capítulo 2 a gente começou a falar um pouquinho lá na semana passada, onde a gente conversou. E aí a gente viu algumas finalidades. Aí eu falei, gente, ó, já guarda o gostinho, já vai se antecipando, já vai se organizando, que quando for no nosso próximo conteúdo, a gente termina esse capítulo e já inicia o 3. Pronto. Pois é para isso que eu estou aqui com esta missão. Vou pegar o meu material aqui também, junto com vocês, porque eu também tenho um material, tá? Tcharam! Aqui está o meu material. Então, bora lá. Capítulo 2, página 19. Todo mundo aqui, ó, ligadinho no livro de vocês, tá bom? Gente, vou me diminuir aqui para ficar aqui de ladinho, menor, certo? Não atrapalhar. Ok, show. Gente, então, falando sobre este capítulo é um capítulo em que a gente vai trabalhar um pouquinho sobre as finalidades dos medicamentos, né? Depois a gente vai conhecer algumas formas farmacêuticas, vamos conhecer doutrinas farmacêuticas, vamos conhecer também os motivos para se ter várias formas farmacêuticas. Então, é muita novidade, muita coisa para a gente trabalhar, certo? Por isso que eu quero que você pegue aí seu caderno, pegue aí um lápis para fazer anotação, para tirar dúvida, para já deixar tudo organizadinho aí na sua mente e gabaritar esses capítulos, tá, gente? Então, vamos embora. Então, queria começar com a pergunta, né? Quando a gente fala em medicamento, quando a gente está falando lá em remédios, medicamentos, quais são as finalidades deles? Nós vimos no conteúdo passado essas finalidades, a gente pincelou, até perguntei alguns exemplos, a gente estava ao vivo, bateu um papo, né? Mas eu quero que vocês agora relembrem o que a gente comentou, o que a gente falou, e fixem de maneira realmente efetiva esse conteúdo, tá? Quando a gente fala aqui em finalidade, é para que essa medicação serve. Então, quando eu uso uma medicação, eu quero que ela melhore o quê? Eu quero que ela haja de que forma? Como é que a medicação... Eita! A professora fica falando, né? Chega a garganta falha, mas tá aqui, bora lá. Como é que a medicação ela vai interagir com o organismo e quais são as finalidades dela, certo? Então, o objetivo da gente trabalhar aí, a partir da nossa página 19, as finalidades são essas, tá? A gente conhecer, entender quais são essas finalidades e como esses medicamentos eles vão agir. Então, vamos falar disso, né? Lembrem que a gente viu lá que as medicações tinham 4 finalidades e hoje a gente vai se adentrar mais nisso. Então, a medicação ela pode ter uma finalidade profilática, tá? Quando a gente fala que a medicação ela vai ser utilizada na prevenção de doenças, então, um polivitamínico, a própria vacina pode ser um exemplo de medicações que têm a sua finalidade profilática. Sempre que vocês escutarem essa palavrinha profilática, lembrem de prevenção, certo? Então, sempre que eu me utilizo algo profilaticamente, eu estou prevenindo alguma coisa. Então, a medicação ela pode ter essa finalidade, certo? As medicações podem ter finalidades curativas, que aí a palavra já diz, vai curar, né? Então, são medicações que vão conseguir realmente matar o micro-organismo que está causando aquela doença. Então, se o paciente está lá com uma bactéria na garganta, eu vou me utilizar de um medicamento que vai matar a bactéria lá, no caso, o antibiótico. E por este motivo, por esta medicação agir diretamente em quem está causando a doença, a gente diz que ele tem a finalidade de curar, curativa, tá?
Mas a medicação também pode ser feita só para alívio de sintomas, gente, só sintomáticos, que aí a gente chama de finalidade paliativa, tá? Que é para aliviar uma dor, para aliviar uma febre, um sintoma da doença. Não vai fazer com que o paciente melhore daquela doença, porque não vai agir em quem está causando a doença. Só vai apenas minimizar os sintomas, fazer com que o paciente sinta menos dor, tenha menos febre, tá? Então, é nesse sentido que a gente tem que lembrar aí dos paliativos. E, por fim, a finalidade de diagnóstico, né? Algumas substâncias, os contrastes aí que a gente utiliza em tomografias, em ressonâncias, né? São substâncias de base medicamentosa que vão servir não para tratar, nem para aliviar sintoma, não tem efeito biológico no corpo nenhum. Só vão estar ali para ajudar no diagnóstico, né? Porque a partir do exame, com o uso desse contraste, eu consigo visualizar melhor células cancerígenas ou algum tumor, alguma deformação. E aí a finalidade de usar o contraste é para isso, para uma melhor visualização das imagens de radiologia, tá, galerinha? Dentro dos fundamentos das medicações, né? Então, que vimos aqui agora nesse momento, a gente precisa entender também como se foi criada essas medicações, como é que apareceram as medicações. Vou vir aqui para não ficar no meio, tá? Como é que apareceram essas medicações, né? A gente sabe que o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, que rege lá toda a organização de saúde do nosso país, ele tem muitas leis, ele foi promulgado, foi realmente através de lutas sociais que a gente conseguiu a instituição desse sistema de saúde, que às vezes muitas pessoas criticam, falam que não funcionam, mas é um dos melhores no papel, pelo menos, né? Infelizmente, as pessoas que estão na gestão não ajudam nas melhorias do SUS, mas se tratando da teoria, do que propõe o projeto, é um projeto que teria tudo para dar certo, porque ele é muito bem projetado. E dentro do SUS, né, a gente também tem a criação das leis orgânicas da saúde, da Lei Orgânica da Saúde, que vai definir as diretrizes de organização do sistema de saúde brasileiro e vai, sim, introduzir nesse sistema também o direito e acesso à medicação. Então, é muito importante que a gente saiba que essas leis também garantiram a produção de medicação no nosso país, né, de acordo com especificações técnicas, permitiu a regulamentação através da Anvisa, permitiu a criação de farmácias populares, a distribuição de medicação gratuita. Então, tudo isso é derivado também da criação do SUS. Foi através da criação dessas leis orgânicas da saúde que a gente teve realmente a efetivação da farmácia e da produção de medicamentos no país, tá? Por quê? Porque é o sistema de saúde que regulamenta a produção desses medicamentos e para que fosse regulamentado, se precisou criar as legislações que regem, que dizem sobre o funcionamento do Sistema Único de Saúde do Brasil, tá, gente? Então, é importante que a gente conheça e saiba disso. E aí, dentro deste cenário, né, agora a gente vai trabalhar um pouquinho sobre um tema, né, algo que a gente tem que saber como atendente de farmácia, né, que é as formas farmacêuticas. A forma farmacêutica, gente, ela é muito confundida com a fórmula. A fórmula é lá os ingredientes, vamos dizer assim, que a medicação tem, certo? Aqui eu não estou falando de ingredientes, aqui eu estou falando da forma farmacêutica, como a medicação ela está apresentada. Então, não é de que ela é composta, mas como ela se apresenta, tá? Então, para definir forma farmacêutica, a gente define como a medicação se apresenta, é a apresentação farmacêutica. Vamos discutir muito sobre formas nos próximos capítulos, nos próximos conteúdos, né? O material, ele traz todo divididinho, ele vai trabalhar as formas sólidas, todos os tipos de comprimido, cápsula, depois ele trabalha as líquidas e as semissólidas. Hoje o nosso intuito é só que vocês conheçam e saibam que nós temos basicamente 3 tipos de formas farmacêuticas, tá? Eu posso ter forma líquida, forma sólida ou formas semissólidas, tá? Cada uma delas é um mundo. Na sólida a gente entra aí com comprimido, com drágia, com cápsula. Na líquida tem xarope, tem solução, tem suspensão. Nós vamos trabalhar cada uma delas. Mas aqui
a título de introdução, é só para vocês saberem que existem as formas farmacêuticas, que são as apresentações das medicações, e que elas são divididas assim, em 3 tipos. Elas podem ser sólidas, líquidas ou semissólidas, tá bom? E aí, opa, passou demais. Alguns exemplos aqui de sólidas, a gente vai trabalhar cada uma delas, mas é só para elucidar para vocês, né? Formas sólidas, a gente tem os comprimidos, tem as cápsulas, tem granulados, tem pós, tem os óvulos, tem as dragas, supositórios. Todas essas aqui são formas sólidas. Aqui, ó, o comprimido e a cápsula, que são os mais conhecidos, né? São os que a gente escuta mais falar, a gente ouve mais falar. Os semissólidos, a gente tem aí as pomadas, os cremes e os géis, que a gente também vai discutir sobre eles mais à frente. E quanto a líquidos, a gente tem lá medicação em gotas, um xarope, uma solução, uma suspensão, que a gente também vai discutir, tá? Então, é a título mais de introdução para que vocês já vão conhecendo e se familiarizando com esse termo, forma farmacêutica, e quem são eles, quem são essas formas farmacêuticas. Então, resumidamente, nós temos 3 tipos de formas farmacêuticas: sólidas, semissólidas ou líquidas. Beleza, gente? Mas aí, para se compor essa forma, né? Para a gente ter lá a forma farmacêutica, para a gente conseguir compor a medicação, a gente vai precisar de vários ingredientes, vamos dizer assim. Então, uma medicação, ela não é formada apenas com o princípio ativo, apenas com o fármaco ali ativo. Então, quando eu pego lá um comprimido de paracetamol, dentro daquele paracetamol não tem só o paracetamol, tem várias outras substâncias que são misturadas àquela medicação para formar o comprimido. Então, vou pegar aqui um comprimido para a gente elucidar, para vocês entenderem, tá? Vou até aumentar aqui. Ficar aqui no meio para vocês me verem melhor. Então, ó, gente, quando a gente pega um comprimidinho desse, a gente acredita, né? Esse é um de paracetamol, certo? Paracetamol 750 miligramas. E aí a gente acha que o comprimido inteiro é formado apenas de paracetamol. Aqui não tem mais outra substância, né? Mas é 750 miligramas, gente, é muito pouquinho. E o comprimido é enorme. Aí você fica, como assim? Gente, é importante que a gente saiba que quando uma medicação ela é produzida, como qualquer outro produto industrializado, dentro dele é adicionadas outras substâncias. São substâncias que a gente chama de excipientes. Os excipientes são substâncias que não têm propriedade farmacológica, ou seja, não vão tratar a doença nem fazer o paciente melhorar, mas vão ajudar a, por exemplo, aumentar o prazo de validade da medicação. Então, boto lá um conservante. Um conservante é um excipiente. Com certeza, uma medicação aqui, ó, que tem validade de 2, 3 anos, tem que ter conservante, né? O conservante é que vai cuidar da doença? Não. O conservante é uma substância que foi adicionada para ajudar a medicação a durar mais tempo. Mas ela não vai ser o princípio ativo que vai tratar a doença. Porém, está aqui na cápsula, no comprimido. É importante que você saiba disso. Então, os excipientes são substâncias que a gente adiciona, a indústria farmacêutica adiciona a forma farmacêutica dentro lá da forminha farmacêutica junto com a medicação, junto com o princípio ativo. Qual é a finalidade desses excipientes? A gente pode usar aqui corante, né, para disfarçar uma cor ou para mudar a cor, para ficar mais atrativo. Pode usar aqui alguma substância excipiente que disfarce um cheiro forte ou um odor para a medicação ficar mais atrativa. Posso adicionar aqui que com certeza tem os conservantes para a medicação durar mais, né? Ficar mais tempo lá ativa. Então, quando vocês escutarem esse termo excipiente, lembrem que são substâncias adicionadas à forma farmacêutica, né? Que compõem lá essa forma farmacêutica, mas que não são a medicação. São substâncias adjuvantes, ajudantes, vamos dizer assim, né? Que vão auxiliar no processo de conservação, no processo de atratividade dessa medicação. Então, eu trouxe aqui alguns recipientes, alguns exemplos, tá? Então, os edulcorantes, por exemplo, que são usados para dar sabor doce a alguns medicamentos, né? Aqui eu chamo atenção para o xarope. Então, no xarope, a gente vai ter lá a medicação que vai estar diluída em um líquido
que vai ter um edulcorante. É a partir desse edulcorante que vem o docezinho e que a criança se sente atrativa para tomar a medicação. Então, o doce ali da medicação não é a medicação. Na verdade, é uma substância, um recipiente adicionado para que ela fique com um gostinho melhor e mais atrativo para a criança aceitar melhor a medicação e o tratamento, tá? Muitas vezes a gente acha que o xarope que é a medicação, né? Mas, na verdade, o xarope é composto pela medicação e também ali dentro tem açúcar, tem outras substâncias, tá? Não é só a medicação, não. Tem os solventes também, que são recipientes, são substâncias que ajudam a diluir as medicações. Então, você vai preparar lá uma benzetacil para fazer uma injeção em alguém. Você não vai fazer lá ela pura, vamos dizer assim. Você precisa diluir aquele pozinho, preparar essa injeção para poder fazer, né? São os solventes. Não é aquele ABD, aquele soro que vai estar tratando. O que vai estar tratando é a medicação que está lá diluída, misturada nele, certo? Então, outro exemplo de recipiente. E os recipientes absorventes, que são utilizados geralmente em formas sólidas, né? E que vão aumentar o prazo de validade dessa medicação, porque eles vão conseguir lá ficar sugando a água presente nos extratos, impedindo que a medicação ela fique úmida e se estrague. Tá? Então, lembrem disso, os recipientes são substâncias que são adicionadas ao princípio ativo naquela medicação e que vão ter ação aí de ajudar no prazo de validade, disfarçando um odor, um cheiro, uma cor, certo? E aí, quais são, então, os motivos para a gente ter tanta forma farmacêutica, né? Já adentrando aí para o nosso capítulo 3. Porque, prof, até agora você estava conversando com a gente, você falou que tem lá essas 3 formas farmacêuticas, sólida, semissólida e líquido, mas por que tudo não é líquido? Por que tudo não é sólido? Por que tem aí essa mistura? Porque, gente, existem vários motivos, várias situações em que eu vou precisar de uma forma farmacêutica diferente. Imagine se tudo fosse sólido, fosse tudo em forma de comprimido. Quando a pessoa desmaiasse, eu ia conseguir fazer um comprimido na veia? Eu ia conseguir fazer um comprimido em alguém que não consegue deglutir, que só consegue tomar líquidos? Então, por nós termos aí várias situações diferentes que vão precisar de medicações, a gente precisa também ter vários cenários, várias coisas a oferecer. Então, por isso que geralmente tem medicação, a mesma medicação tem em forma sólida e também tem em forma líquida, né? Acontece bastante, acontece muito. Por exemplo, paracetamol, dipirona, são medicações que a gente encontra em gotas, né? Em líquido, mas também encontra sólido. Por quê? Porque vai variar. Tem gente que gosta mais do sólido, tem gente que gosta mais do líquido, né? Em situações é melhor eu fazer a sólida. Outras situações, como na criança, no idoso, é mais difícil dele deglutir, eu vou fazer a líquida, tá? Então, é por essa situação. Então, de maneira geral, os motivos para se ter várias formas farmacêuticas são porque a gente vai ter aí uma situação de facilitar a administração, então cada pessoa pode escolher a maneira que gosta mais de tomar, né? Também, várias formas farmacêuticas garantem a precisão da dose, auxiliam lá no tratamento. Algumas formas farmacêuticas, elas vão ajudar protegendo a substância que está ativa naquela medicação. Então, uma cápsula, por exemplo, não está ali encapadinha lá, com aquele plásticozinho que eu vou mostrar para vocês, que parece um plástico, mas não é, nos nossos próximos conteúdos, não está ali por acaso. Aquela cápsula, aquele envoltório que parece um plástico, ele vai proteger a medicação até a medicação chegar no seu local de ação. E muita gente nem sabe disso, retira a cápsula, derrama o pó e toma. Né? Então, existem esses motivos para ter várias formas farmacêuticas, porque a gente vai ter situações diferentes que vão precisar de formas farmacêuticas diferentes para facilitar a administração, ou para garantir que a medicação chegue no local, ou para facilitar a adesão ao tratamento, certo? Então, esses são os motivos para se ter várias formas farmacêuticas. E aí, vamos conhecer um novo conceito. Então, hoje a gente já conheceu as formas farmacêuticas, né? Vamos se aprofundar nelas nos próximos capítulos. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o que é via de administração. Nós também temos capítulos só de via de administração, onde a gente discute e fala quais são as vias, o que é que tem que ser feito, de que forma em cada via. Mas aqui é para a gente introduzir as vias e saber do conceito. Então, o que é uma via de administração? A gente viu as formas, que são a maneira como a medicação se apresenta, e a via é como a medicação vai ser introduzida no corpo no corpo do indivíduo. Então, a medicação, ela tá lá em sua forma,
E aí ela vai precisar ser introduzida no corpo do indivíduo. E para isso ele vai precisar de uma via de administração. E aí a via pode ser via oral, pode ser via endovenosa, pode ser no músculo, via intramuscular. Nós vamos conhecer todas essas vias. Aqui é só para vocês conhecerem o conceito do que é uma via de administração. E claro que a via vai se relacionar com a forma farmacêutica. Cada medicação tem sua forma e vai por uma via, né? Então, se eu tenho uma medicação em forma sólida, comprimido, geralmente vai por via oral, né? Se eu tenho lá uma forma líquida, pode ir por via oral, mas também, às vezes, algumas podem ir na veia. Então, vai depender da forma farmacêutica, tá? A via também vai depender do objetivo que eu quero. Se eu quero uma ação rápida, se a condição física do paciente tá mal, ele tá debilitado, eu quero que a medicação haja rápida, é melhor fazer uma via que tenha uma absorção mais rápida, né, na veia, por exemplo, do que fazer por via oral, que a pessoa ainda vai deglutir, engolir para depois a medicação fazer efeito, tá? Então, se a gente pensar nesses cenários, é claro que a via de administração, ela vai interferir também na ação da medicação. Se eu fizer por uma via que tem a absorção mais rápida, a medicação vai agir mais rápido, certo? Então, vão se familiarizando já com esse termo de via de administração, que a gente vai trabalhar ele mais à frente. Aqui, como eu falei, nós temos as vias, né? Aqui, 3 exemplos das vias enterais. A oral, a sublingual e a retal, que são vias que a gente chama de enterais. Tem até um macetinho para saber quais são as vias enterais. Lembra de engolir? Aí você já lembra de oral, sublingual e retal, certo? Então, são as vias enterais, oral, sublingual e retal. E as vias parenterais são os injetáveis, intramuscular, intravenoso, subcutâneo e intradérmica. Nós vamos ver cada via dessa mais à frente, tá? Nem se preocupem. Quanto à velocidade de ação. Eita, prof, hoje teve muito conceitos, sim, gente. A medicação também, ela tem sua velocidade de ação. Nem toda medicação age rápido como outra, cada uma tem sua especificidade, né? Então, nós temos medicações de velocidade de ação imediata, onde o fármaco ele vai ser disponibilizado na hora, né? Então, exemplo aqui é um deles, ó, medicação para dor, analgésicos, né? Que são medicações em que tem que ter sua ação muito rápida. Assim que cair lá no organismo, já deve ter e precisa começar a agir para que o paciente ele tenha a melhora do que ele está sentindo. Tem medicações que vai ter sua velocidade mais retardada, vai ter uma liberação ao longo do dia, o efeito vai ser mais duradouro, mais prolongado, né? Como, por exemplo, as medicações para Parkinson, certo? É um exemplo de medicações que tem velocidade de ação retardada, ela é liberada mais lentamente, não é liberada tão rápido depois da ingestão. Tem medicações que têm sua ação controlada, né? Aí são fármacos que vão ser administrados de maneira que você tem que observar os efeitos colaterais, por isso, inclusive, que eles vão ser vendidos com receita lá especial. Aqui eu trouxe exemplo da Ritalina, que é uma medicação utilizada para pessoas que são hiperativas, ou os ansiolíticos, como os diazepams, lorazepams da vida, né? Que a gente também vai falar mais um pouco à frente sobre eles em outros módulos, ou em outro módulo não, em outro capítulo. E as medicações que têm sua velocidade de ação prolongada, que aí são as medicações que requerem variações mínimas na corrente sanguínea, são medicações que a gente toma de uso contínuo lá. Então, tomo aqui, meu antihipertensivo bonitinho, todo dia tomo. Então, quando eu digo que uma medicação tem sua ação prolongada, são medicações que são tomadas de uso contínuo. As pessoas que tomam lá todo dia aquela medicação, geralmente fazem tratamento para alguma doença crônica, hipertensão, diabetes, certo? Então, isso aqui é uma decorebazinha, mas é bom vocês terem essa noção, certo? Também não vão se aperrear em decorar isso, mas é importante vocês terem noção do que é uma medicação rápida, controlada e tudo mais. E aí, como é que então a gente decide doses para os pacientes, tá? O nosso material, ele traz um cálculozinho que consegue transformar a dose do adulto para uma dose infantil, certo? Mas, obviamente, que o ideal é que isso seja feita com consulta médica, né? Quem nos fala sobre dosagem de medicamentos em crianças tem e deve ser médico, deve ter uma orientação. Mas o cálculo, né, essa regra de Jung, que é conhecida assim, ela consegue pegar
em situações de urgência, em que se precisa essa reverter, consegue pegar lá a dose do adulto e transformar, dizer quanto a criança tem que tomar. Vou dar um exemplo. Então, se o adulto toma 1 grama, a criança tem que tomar quantos? De acordo com a idade, essa fórmula utiliza a idade da criança, para conseguir transformar a dose do adulto na dose de criança, né? Mas aconselho e digo que a gente precisa sempre ter uma consulta rotineira com o profissional, com o médico, para ele que indica a medicação para a criança, certo? Nós vamos falar sobre essa fórmula mais quando a gente tiver de maneira presencial, porque matemática já é uma coisa mais complicada, imagine assim distante, né? Mas é uma fórmula tranquila, simples, aconselho vocês olharem o material, tentarem fazer aí. Tem uma pergunta dessa fórmulazinha respondida, então tem lá a questão e tem a resposta já embaixo no livro. Vocês vão encontrar lá como eu faço a regra de Jung. Mas, na verdade, é uma regra matemática, certo? Vou pegar a idade da criança, dividir pela idade da criança mais 12 e multiplicar pela dose do adulto. Aí, dessa forma, eu chego à dose infantil, tá? Então, é uma regrinha que pode ser utilizada em situações esporádicas, tá bom? Trouxe aqui até um exemplo. Então, qual a dose para uma criança de 6 anos de tal medicação? Aqui eu chamei de R, para dar o exemplo, considerando a dose para adulto 600. Então, você vai pegar a idade da criança, né, que é 6 anos, dividir por 6 mais 12, esse 12 é da fórmula, e multiplicar por 600, que é o valor que a questão me dá da dose do adulto. E aí, eu chego a 200 depois de resolver esses cálculos matemáticos aqui, tá? Mas, novamente, reitero que nós vamos trabalhar os cálculos mais de maneira presencial, mas se quiserem e devem, tá? Dá uma olhadinha, já vão adiantando. Por quase fim, nós também precisamos entender o que são fórmulas farmacêuticas. Então, hoje nós falamos de 3 coisas importantes. Formas, que é como a medicação se apresenta. Nós falamos sobre o que mais? Via de administração, que é como a medicação vai ser introduzida no organismo, e aqui eu vou falar sobre as fórmulas. Chegamos finalmente à receita de bolo, então não confundam forma com fórmula. Forma é como a medicação se apresenta e fórmula é como ela é produzida, tá? Então, as medicações elas podem ser produzidas ou de maneira industrial, certo? Ou de maneira manipulada. Se elas forem produzidas de maneira industrial, a gente chama de fórmulas especializadas. Então, essa última aqui, ó, especializadas, já preparadas e embaladas, podem ter nome fantasia, é um medicamento comercial, industrializado. Mas se for uma medicação manipulada, aí a gente diz que ela pode ter uma fórmula oficinal ou magistral. Qual é a diferença? Quando é feito uma manipulação de uma medicação que já existe no mercado, né, que não foi o médico lá que fez aquela solicitação de produção da medicação, a medicação já existe, por exemplo, eu tomo meu atenolol aqui, mas compro lá na farmácia. Só que agora eu quero mandar manipular ele, em vez de comprar. Porque me disseram que sai mais barato, eu quero ver como fica. Eu posso ir na farmácia de manipulação e mandar manipular, certo? E aí, dessa maneira, como já existe o atenolol de maneira comercial, eu não estou fazendo uma fórmula farmacêutica oficinal, magistral. Eu estou fazendo a oficinal, porque já existe, tá? Mas, se é uma medicação que o médico ele vai criar lá, fazer botar lá os recipientes, a substância, então ele vai criar uma medicação que ainda nem existe, né? Então, ele vai botar lá, por exemplo, eu tomo atenolol e hidroclorotiazida. Aí ele quer juntar num comprimido só para evitar de eu estar tomando 2. Não existe essa medicação no mercado, vamos supor. Não existe essa associação, mas ele faz lá a prescrição da associação. Ele pode fazer isso, né? E aí a farmácia vai manipular aquela fórmula que foi criada pelo clínico, pelo médico, tá? Mas quando ela faz uma fórmula que já existe, aí ela tá fazendo uma fórmula oficinal. Se ela faz uma fórmula criada pelo médico, é magistral. Então, basicamente, nós temos 2 tipos de fórmulas. Ou as industriais, né, as comerciais, que são as especializadas, que são feitas pela indústria, ou de maneira manipulada. Quando é manipulada,
uma medicação que já existe, a gente chama de fórmula oficinal. Mas quando é manipulada uma associação, uma medicação criada pelo clínico, pelo médico, a gente chama de magistral. É uma fórmula magistral, certo, gente? Aqui é outro conceito também bem tranquilo quanto à questão de drogas, né? Então, se eu tenho uma medicação única, que ela não é associada, só tem um princípio ativo, eu chamo de monodroga. É uma droga simples. Mas se eu tenho uma medicação que tem associação de duas substâncias, eu chamo de composta. Então, aqui eu trouxe o exemplo do Buscopan. Existe o Buscopan sozinho, isolado, e existe o Buscopan associado com a dipirona. Então, se ele tiver associado com outra medicação, a gente chama de droga composta. Se ele tiver não associada, sozinha, a gente chama de droga simples. Bem tranquilo isso, né? Por último, para a gente finalizar, a doutrina. Então, as medicações, elas podem ter uma doutrina alopátrica, que são a doutrina que a gente conhece, são medicamentos comuns, né? Os produzidos lá na indústria farmacêutica, a gente já sabe, já tem muita familiaridade. Mas também pode ter a homeopatia. A homeopatia é uma produção de medicamentos, geralmente à base natural, né? De pedras, natureza, que deriva de uma energia vital. Quem produz a medicação homeopática acredita que os medicamentos, eles não precisam ter muitas concentrações, são medicações muito diluídas, muito diluídas, porque eles acreditam que quanto mais diluições, quanto mais doses infinitesimais, eu até botei aqui, mais a medicação ela vai ter menos efeito colateral, né? E eles acreditam nessa energia vital. Então, a medicação ela é produzida com muito pouco princípio ativo, com muita pouca medicação em si, ela é toda diluída e depois ela é agitada várias e várias vezes, porque eles acreditam que a agitação vai produzir uma energia naquela medicação e vai fazer com que a medicação ela tenha efeito. Tá? Então, é uma doutrina bem bacana. Aconselho vocês, dever de casa, a pesquisar sobre a homeopatia. A homeopatia, ela já é reconhecida como terapia mesmo, né? Claro que não é comum, você não vai estar lá com câncer e passar medicação homeopática, né? Porque vai precisar de uma medicação que vá ter sua ação mais rápida, mais enfática. Mas a homeopatia, ela é muitas vezes utilizada para aliviar uma alergia, sintomas. Muita gente utiliza da homeopatia, tá? Gente, então era isso, muita coisa, né? Então, bora correr, ó. Corre quanto tempo, vamos estudar, certo? O exercício de fixação vocês já sabem, a gente sempre envia para vocês, tá bom? Façam, se tiver dúvida, como sempre, fala comigo no privado, fala no grupo que a gente responde. Trouxe aqui uma questão pra gente discutir. E aí também para revisar o que a gente viu hoje, que foi bastante coisa, né? Bora lá. Só existem apenas duas formas farmacêuticas, as formas sólidas e líquida, sendo a mais importante a líquida. Tá tudo errado aí, né? Por quê? Vamos revisar? Lembra que a gente viu que existem formas farmacêuticas, que é a maneira como a medicação se apresenta, e elas podem ser de quantos tipos? 3, né? Sólido, semissólido e líquido. E aqui tá dizendo que só existem duas, já tá errado por aí. Depois diz que a mais importante é a líquida, não existe uma mais importante. Cada uma tem sua importância no seu cenário. Então, essa questão é falsa, tá, gente? Próxima. Quais das opções não se caracteriza como um dos motivos para se ter formas farmacêuticas? Letra A, facilitar a administração. É um dos motivos. Lembra que a gente viu? Que quanto mais formas farmacêuticas diferentes tem, mais eu facilito a administração. B, garantir a precisão da dose. Também é sim. C, garantir a presença do local de ação. E aí? Escutei aí um também. Também, gente. A possibilidade de ter várias formas farmacêuticas também pode garantir melhor a precisão da dose. Porque aí, num paciente que não consegue engolir bem, eu posso fazer o líquido e garantir que a medicação faça efeito. Em vez de tentar fazer um comprimido e a pessoa não tomar, botar para fora e aí acabar comprometendo o tratamento, tá? E letra D, dificultar a ingestão. Qual é a errada? Dificultar a ingestão, né? A possibilidade de ter várias formas farmacêuticas, pelo contrário, facilita a ingestão, porque aumenta o leque de possibilidades para a pessoa escolher o que ela prefere melhor tomar, se é líquido, se é sólido. Belezinha, meu povo? Então, por hoje era isso. Nosso próximo conteúdo vão ser o capítulo 4, onde a gente vai trabalhar conceitos sobre fármacos. Conceitos muito importantes. Temos muita coisa, muito trabalho pela frente, tá bom?
Estudem, tirem dúvidas. Se tiverem alguma coisa, pode falar comigo que a gente resolve. Um beijão, boa semana!